Em uma manhã que poderia ser comum, o céu de São Petersburgo escondia um manto de tensão. O que ninguém esperava era que, em pleno coração da Rússia, um ataque audacioso mudaria o curso da guerra. No dia 7 de outubro, partidários ucranianos realizaram uma operação surpreendente, um trem militar de 15 vagões, carregado de munições e combustível destinado ao fronte ucraniano, foi sabotado em uma das principais linhas férreas que ligam essa cidade estratégica ao restante do país. A explosão ecoou por toda a região, levando pânico direto ao Kremlin, onde as altas esferas do poder começaram a questionar como a segurança nacional havia sido tão facilmente transgredida. Mas o que motivou essa ousadia? Os ucranianos escolheram atacar não apenas um meio de transporte, mas um símbolo da força russa, um elo vital entre Putin e suas tropas. A linha férrea de Pskov, que servia como uma artéria essencial para as operações militares, não era um alvo aleatório, era um ataque direto ao berço político de Vladimir Putin. Essa ação desafiou não só a autoridade militar, mas também a própria narrativa da segurança do país, que prometeu uma defesa inquebrável sobre o solo russo. Com a explosão, surgiram perguntas inquietantes. Quem havia se atrevido a executar um movimento tão estratégico? E como uma linha tão crucial, em uma cidade tão emblemática, havia deixado de ser protegida? Sob a sombra do ataque, a imagem de segurança defendida por anos de liderança caiu por terra. Os riscos não eram apenas militares. A interrupção do transporte em São Petersburgo trouxe consigo consequências econômicas. Com milhões de civis afetados, a desestabilização poderia potencialmente causar um colapso econômico na região. Enquanto os tiranos da guerra miravam em suas complexas estratégias, o cerne do poder russo parecia desmoronar sob a pressão da vulnerabilidade exposta por um único ato de sabotagem. E assim, o que parecia ser uma simples operação ganha proporções inesperadas. A noção de que a Rússia estaria segura dentro de suas fronteiras começou a ruir. A confiança no governo e suas promessas de segurança se mostrava frágil, como um castelo de cartas. O que se seguiria a esse incidente de grande impacto? A incerteza permeava os ânimos, e a população respirava o aroma do temor e da dúvida. Enquanto isso, os ecos do ataque ressoavam não apenas pelos corredores do poder, mas também nas mentes dos cidadãos. O que viria a seguir nesta guerra? Quais seriam as consequências para aqueles que criticavam o regime? As respostas se tornavam cada vez mais obscuras, e os ucranianos, agora com uma vantagem estratégica, traçavam novos caminhos para um futuro incerto. O jogo de xadrez geopolítico parecia estar em um ponto de virada. Quem seria o próximo a mover suas peças? Em meio à crescente tensão na Rússia, um ato audacioso de sabotagem emergiu, deixando a liderança do Kremlin em estado de pânico. Um trem militar de carga, carregado de munições e combustível, foi alvo de uma operação meticulosamente planejada. As perguntas começaram a surgir: quem eram os responsáveis por essa ousadia? Os partisans ucranianos, há muito tempo, estavam se preparando para agir, mas o local escolhido para a sabotagem não era mera coincidência. A escolha de Leningrado, berço político de Vladimir Putin, revela não apenas uma estratégia militar, mas um ataque direto à autoridade do Kremlin. A ferrovia de Pskov, que conecta pontos estratégicos na Rússia Ocidental, é fundamental para o abastecimento das tropas na frente ucraniana. Este local não é só uma artéria logística, mas um coração pulsante da força militar russa. Cortar essas linhas de suprimento significa comprometer a capacidade de resposta das tropas, criando uma vulnerabilidade inaceitável. A operação teve um impacto ainda maior ao criar uma onda de desestabilização econômica. Ao interromper não apenas o trânsito militar, mas também as rotas comerciais em uma das áreas mais importantes da Rússia, os partisans ucranianos miraram em ambos os sistemas, militar e civil, fazendo um estrondo que se reverberou por toda a região. A sabotagem em Leningrado foi mais que um simples descarrilamento, foi um ataque à narrativa de segurança que Putin havia cultivado cuidadosamente por 2 décadas. Nos dias que se seguiram, a preocupação cresceu no Kremlin. Cada explosão gerava um eco de insegurança. E a sensação de que a Rússia, supostamente invulnerável, poderia ser atingida em seu próprio território, desafiava diretamente a confiança que a liderança buscava manter entre seus cidadãos.
Essa fragilidade recém-revelada contrastava fortemente com a imagem de poder do regime. O que aconteceria se mais ações como essa ocorressem? A capacidade da Rússia de proteger seu território estava realmente em xeque. E o que isso significava para o futuro do governo de Putin? As nuances dessa sabotagem na infraestrutura não afetaram apenas os trens, mas também as mentes e corações de quem habitava essa nação gigante. Agora, os cidadãos começavam a questionar se a segurança prometida era, de fato, uma ilusão. Os ecos das explosões ainda ressoavam, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Resumo da parte anterior. Após uma explosão única, partisans ucranianos atingiram simultaneamente sistemas militar e civil, criando um estado de pânico e instabilidade. Este ato de sabotagem em Leningrado não é apenas um descarrilamento de trem, mas representa um golpe na doutrina de segurança da Rússia. A integridade da vasta rede ferroviária é colocada em questão, revelando fragilidades que podem ameaçar a própria confiança do governo. Texto: a explosão não foi uma mera ocorrência isolada, mas um ataque cirúrgico que cortou a linha de suprimento da Rússia e revelou sua vulnerabilidade estratégica. Essa ação disruptiva se tornou o primeiro sinal de fraqueza em um sistema que, até então, parecia invulnerável. Com os trilhos danificados, os escombros deixados para trás tornaram-se um símbolo de incerteza e desconfiança, criando um eco de temor entre engenheiros e trabalhadores que atuavam nas ferrovias. No dia seguinte, enquanto os escombros ainda eram removidos, outros trens formavam filas nas estações. A corrida contra o tempo era evidente. Várias composições carregadas com munições, suprimentos e tropas estavam programadas para transitar entre São Petersburgo e Pskov. Cada minuto perdido significava mais recursos sendo despachados para o fronte, enquanto os ucranianos aguardavam, ansiosos e prontos para um possível golpe em suas linhas. Esse ataque audacioso não só desestabilizou o fluxo militar, mas também expôs uma fragilidade econômica significativa. A rede ferroviária da Rússia se estende por milhares de quilômetros. E protegê-la de maneira eficaz necessitaria uma força imensa de soldados e recursos, algo que se tornava cada vez mais inviável. Essa necessidade de redirecionar tropas para áreas críticas só aumentaria a vulnerabilidade em outras regiões. Mais grave ainda, a situação gerou um estado de alerta psicológico nos que habitam a área. O sentimento de insegurança permeava o ar, e cada trabalhador, cada soldado, tornou-se consciente do fato de que a próxima explosão poderia ser ainda mais devastadora. Eles passaram a questionar a eficácia das suas defesas e a confiança depositada nas autoridades. Como alguém poderia se sentir seguro quando a própria estrutura que deveria protegê-los estava vulnerável? Essa interrupção de segurança não foi apenas uma questão militar, mas uma crise de confiança que reverberou na população. A mensagem que ecoava era clara: o sistema que deveria defender a Rússia estava, de fato, mais fragilizado do que parecia. Afinal, como se poderia garantir a segurança de um lar quando a própria proteção estava comprometida? Gancho: o que acontecerá quando a confiança no governo e nas forças armadas for afetada por uma nova onda de sabotagens? Os ecoantes sinais de vulnerabilidade podem ter efeitos colaterais inesperados no campo de batalha. Cada explosão poderia acender uma faísca de revolta. A pergunta ficou no ar: até onde isso poderia levar a Rússia? A narrativa é envolvente e exploratória, revelando como a guerra na Ucrânia está impactando o mais profundo cerne da Rússia. A pergunta que surge é: até onde vai a resistência dos ucranianos e quão vulnerável se tornou o sistema de Putin? A sabotagem em São Petersburgo criou uma onda de incerteza. O que antes era um símbolo de segurança e controle transformou-se em fragilidade. O medo tomou conta dos trabalhadores, engenheiros e civis, todos se perguntando onde seria a próxima explosão. O sentimento de insegurança permeou a sociedade. Como eles poderiam confiar em suas forças de segurança se estas não protegiam o país? Esse ataque não foi apenas uma ação militar, foi uma mensagem clara. Vocês não estão tão seguros quanto pensam. Essa nova realidade abala a fé no Estado, levando ao desânimo e à desconfiança. Afinal, o sistema era considerado invulnerável, mas agora, a fragilidade se manifesta em cada esquina. O golpe da sabotagem não parou por aí.
Com a atenção da inteligência russa voltada para a repressão de dissidentes, as verdadeiras ameaças ficaram à sombra. Durante décadas, o FSB concentrou esforços em silenciar vozes contrárias ao regime, enquanto a segurança do país estava exposta. Os agentes mais experientes estavam longe, operando em territórios ocupados na Ucrânia, ocupados em lidar com uma insurgência crescente. Cada soldado e cada instalação crítica eram vulneráveis à ação de grupos que já há muito tempo eram insuficientemente avaliados. Surge a outra questão: até que ponto a administração de Putin pode manter a ilusão de controle? O que acontece quando o protetor do lar se torna lança de ataque contra outros? Essa inversão de papéis deixou o território russo sem proteção. Com as obrigações focadas em um conflito distante, o coração da Rússia ficou desprotegido. É um exemplo sutil, mas devastador, da fragilidade do regime. Com a inundação de descontentamento entre a população e um fluxo incessante de informações, o FSB agora se vê em um mar de incertezas. Esse excesso de dados obscurece a linha entre real e ilusório. E enquanto a rede ferroviária russa, uma vez sinônimo de força, se tornava um alvo, a verdadeira vulnerabilidade se revelava, a divisão interna que permite que esses ataques prosperem. O que acontecerá quando a raiva e o descontentamento se tornarem incontroláveis? A próxima grande explosão pode não ser apenas física, mas um evento que mudará o curso da história da Rússia. Como será que Putin conseguirá manter seu controle diante dessa crescente turbulência? A estrutura de poder que ele sustentou por tantas décadas está ameaçada, e os ecos da sabotagem em São Petersburgo podem ser apenas o prelúdio para um colapso maior. O que está por vir? As respostas podem ser mais assustadoras do que imaginamos. A situação em que o FSB se encontra é alarmante. Nos últimos anos, a agência tem se perdido em suas prioridades, concentrando-se em suprimir a oposição política e perseguir jovens que simplesmente expressam insatisfação nas redes sociais. Enquanto se tornaram expertos em lidar com críticas através de laptops, esqueceram como combater sabotagens reais, como as que atingem linhas ferroviárias com explosivos. A paranoia política ofuscou a visão deles para vulnerabilidades reais na segurança. Primeiro, a geografia da Ucrânia. Milhares de agentes do FSB estão operando em territórios ocupados, encarregados de reprimir movimentos partisanos, gerenciar campos de filtragem e instaurar administrações colaboracionistas. Contudo, os mais experientes, hábeis e implacáveis especialistas em contra-inteligência estão longe de casa, nas ruas perigosas de Melitopol, Donetsk e Crimeia, vivendo com medo constante de assassinatos ou ataques à bomba. É um cenário onde a proteção que deveria ser um escudo se transforma em uma lança para invadir outro país, deixando a própria pátria defensiva. A sobrecarga de informações também é crítica. A crescente insatisfação e sentimento pacifista na Rússia inundam o sistema do FSB com um mar de dados. Diariamente, milhares de relatórios e milhões de postagens suspeitas inundam a agência, tornando cada vez mais difícil distinguir entre os planos de um verdadeiro núcleo de sabotagem e as queixas de cidadãos insatisfeitos. Nesse caos informacional, a inércia toma conta, e eles perdem o foco, não percebendo que um dos muitos problemas se apresenta na forma de uma linha ferroviária em Leningrado. Quando uma árvore cai, literalmente, no meio de uma linha ferroviária, os ecos daquela queda ressoam como um aviso. O que a explosão anterior deixou claro é que a guerra não é apenas sobre armas ou território, mas sobre quem controla a narrativa da segurança e do medo. Cada explosão, como a de Leningrado, erosiona a confiança nas primeiras linhas de defesa. O FSB, ao focar tanto nos aspectos exteriores da guerra, se esqueceu das raízes que sustentam sua autoridade. Impactos e consequências reverberam por toda a Rússia. A sensação de que a segurança está em colapso não se restringe apenas aos vigilantes da agitação, mas se espalha como um vírus, semeando dúvidas sobre a integridade do Estado. A pergunta que permeia a mente dos cidadãos é esta: se a segurança interna é tão frágil quanto as linhas ferroviárias, quem realmente está no comando? A resposta a essa questão pode ser a chave para o futuro do regime de Putin. As repercussões desse descuido são visíveis. Um ataque bem-sucedido não apenas desmantela a logística militar, mas também semeia um terreno fértil para a desconfiança entre os cidadãos, questionando se a segurança prometida é verdadeira.
Se a confiança do povo começa a se esfarelar, qual será o próximo movimento daqueles que se sentem impotentes? O cenário na Rússia é alarmante. Um ataque ousado abalou as estruturas da administração de Vladimir Putin, e os sussurros de uma possível crise começam a ecoar. Saint Petersburg, a segunda cidade mais importante do país, foi o alvo de uma sabotagem que desferiu um golpe profundo na confiança da segurança nacional. No dia 7 de outubro, um trem militar, transportando munição e combustível, foi atacado por forças partidárias ucranianas em uma operação que deixou o Kremlin em estado de choque. Este evento não apenas fez soar os alarmes na capital, mas também desnudou vulnerabilidades que muitos pensavam intransponíveis. O impacto do ataque reverberou profundamente. A sabotagem, mais do que um mero ato de vandalismo, ameaça expor as fragilidades de um regime que se construiu sobre a premissa de controle absoluto. Com a linha férrea de Pskov, crucial para o abastecimento das forças militares, comprometida, Putin enfrenta um dilema: como proteger sua imagem e, ao mesmo tempo, responder a um incidente que desafiou sua autoridade? Enquanto os ecos da explosão ainda estão frescos, as febres da paranoia começam a se espalhar por Moscovo. Estão surgindo conclaves obscuros, à medida que o regime busca um bode expiatório, alguém para dar conta da humilhante falha de segurança. O que se esconde por trás dessa busca? A glória do Kremlin, agora em jogo, coloca os líderes regionais da FSB sob o olhar crítico de uma liderança que já mostrou ter pouca tolerância para erros. Um simples deslize pode resultar em exonerações ou, ainda mais grave, em acusações de corrupção que podem destruir carreiras. Quem poderá ser o alvo nesse jogo político traiçoeiro? As forças que governam não costumam hesitar em sacrificar aqueles que perdem a confiança do líder. A classe executiva da FSB de Leningrado e Pskov está na mira e essa caçada por culpados não promete um desfecho pacífico. Pode-se esperar uma purga dentro das fileiras da segurança, repleta de acusações, abdicações e a emergência de novos líderes incumbidos de restabelecer a ordem e a confiança perdidas. Nesse cenário tenso, a pergunta que persiste é: até onde irá Putin para proteger seu regime e quanto está disposto a sacrificar para pagar esse erro? A maré de desconfiança e a desintegração do controle totalitário podem ser o prenúncio de uma nova era turbulenta em um país em constante luta pelo poder. A rivalidade interna dentro do FSB pode desencadear um furacão de acusações. Você imaginaria generais competindo por poder enquanto o país cambaleia? Imagina o som de porta batendo, um medo palpável, o cheiro de pânico no ar, a sensação de tensões subterrâneas que estremecem o Kremlin como uma trovoada distante. Nesse caos, depois da sabotagem devastadora na ferrovia de São Petersburgo, uma caçada às bruxas se inicia, e os diretores regionais do FSB nas regiões de Leningrado e Pskov estão na mira. Eles comandavam o turno em que o incidente ocorreu, é o bode expiatório ideal, um sacrifício para aplacar a ira sem mexer nos grandes peixes em Moscou. Será que essa purga sacerdotal não é apenas um teatro de justiça falso? E você, achava que poupar os chefes em Moscou salvaria o regime? Pense nisso, em dias ou semanas, anunciaremos aposentadorias por problemas de saúde repentinos ou demissões repentinas sob acusações de corrupção fabricadas. Que tática clássica do Kremlin! Culpar não o sistema apodrecido, mas algumas maçãs ruins. Mas isso mexe nas raízes do problema? Oferece apenas um show de justiça, enquanto o medo se espalha como um veneno invisível. Será que a burocracia de segurança do transporte é o próximo alvo nessa dança perigosa? Imagine o aroma estagnado de salas de reuniões claustrofóbicas, o tilintar de telefones insistentes e a pressão tátil de papéis confidenciais sob os dedos suados. Essa é a segunda categoria na lista de culpados, burocratas de médio e alto escalão militares e do FSB em Moscou, responsáveis pela proteção de toda a infraestrutura de transporte russa. Gerais e coronéis em diretorias menos conhecidas, mas cruciais, como a de segurança de transportes. Culpar eles enquadra a falha como um erro técnico, como coordenação interinstitucional falhada ou inadequações sistêmicas, não traições pessoais. Afinal, quem diria que uma explosão solitária expõe essas fissuras? E se Putin surgir na TV, criasse uma nova comissão estatal diante das câmeras para revisar a segurança de toda a rede ferroviária? Pense,
Equipes conjuntas de inspeção do Ministério da Defesa e do FSB poderiam surgir, mas elas funcionam mais como ferramentas para identificar novos nomes para purgar e espalhar a culpa por camadas burocráticas mais amplas, do que para soluções reais. O barulho de botas marchando em reuniões intermináveis, o pavor de ser chamado à próxima, o gosto amargo de mentiras que mascaram o fracasso. Isso te deixa perplexo? Como uma reviravolta faz implodir a fachada de invencibilidade. No turbilhão de intrigas, o escritório ucraniano e lutas internas de poder emergem como capítulo sangrento. Mas o mais perigoso, puro veneno, envolve as disputas dentro do FSB. Esse fiasco é uma chance ímpar para clãs rivais no próprio FSB, ou pior, para seu maior concorrente, a inteligência militar, ou GRU. Generais do GRU sussurram no ouvido de Putin: nós avisamos, o departamento ucraniano do FSB é incompetente, talvez haja traidores entre eles. A humilhação de um adversário interno leva a suspeitas que queimam como fogo subterrâneo, redefinindo alianças e fraquezas. E isso, amigo, é só o começo da queda dos dominós. A intriga palaciana da guerra, um jogo mortal. A situação na Rússia está se desenrolando em um cenário de intensa rivalidade e intriga. É uma batalha não apenas de forças externas, mas também internas, onde a segurança do Estado está em jogo. As rivalidades dentro do FSB, a inteligência russa, estão se acentuando. A fraqueza percebida na unidade da Ucrânia do FSB está se tornando um alvo fácil para generais da GRU, a inteligência militar, que começam a insinuar para Putin que a ineficácia da inteligência pode ter consequências fatais. Mas o que isso realmente significa para o futuro da Rússia? É uma intriga palaciana extremamente perigosa, onde as trocas de acusações não se limitam a punir alguns oficiais, mas podem afetar figuras de alto escalão. Se as purgas começarem, será um sinal de que o regime está não apenas vulnerável à segurança, mas que uma guerra civil já se iniciou dentro de suas próprias agências. Entretanto, o que realmente acontece quando os alicerces do poder se mostram frágeis? Com o início dessas purgas, a paranoia toma conta das instituições. Cada agente começa a ver os colegas como possíveis informantes ou rivais. A colaboração entre as agências se dissolve, criando um ambiente envenenado de desconfiança. O FSB desconfia da GRU, enquanto a GRU aponta o dedo para o SVR, o Serviço de Inteligência Externa. Essa desconfiança torna impossível qualquer operação conjunta ou compartilhamento de informações. Os mais experientes e talentosos acabam sendo expulsos, enquanto os jovens ambiciosos, mas sem mérito, tomam seus lugares, motivados apenas pela lealdade inquestionável a Putin. As consequências disso são devastadoras. As estruturas da inteligência e do exército russo tornam-se compostas por indivíduos leais, porém incompetentes. Com a paralisia dos mecanismos de decisão, ninguém quer se arriscar a levar mais notícias ou executar operações arriscadas. Uma cortina de fumaça se ergue, filtrando a realidade e transformando-a em uma imagem positiva que chega até Putin. Mas até quando essa ilusão pode durar? E assim, a dinâmica do poder na Rússia se torna um jogo mortal, onde cada movimento pode desencadear um colapso. O que acontecerá quando a verdade não puder mais ser escondida? A luta pela sobrevivência do regime está apenas começando. Neste cenário, a cúpula do governo enfrenta crescentes tensões internas, à medida que a culpa pela falha em prevenir o ataque na rede ferroviária de Leningrado recai sobre os altos escalões da segurança russa. A pressão é imensa, pois ninguém deseja ser associado a notícias ruins ou a operações arriscadas. As reportagens que chegam a Putin estão distorcidas pela necessidade de apresentar uma imagem otimista, ignorando a dura realidade dos fracassos. Essa situação pode levar o líder a se desconectar completamente das verdades que acontecem ao seu redor, resultando em erros estratégicos ainda mais desastrosos. O sistema que não conseguiu evitar a sabotagem em Leningrado torna-se ainda mais vulnerável a novos ataques. A intriga política se intensifica, transformando o Kremlin em um monstro que se devora a si mesmo, sofrendo com cada tentativa frustrada de consertar seus erros. Putin, que sempre utilizou o FSB como seu escudo protetor, agora observa essa defesa começando a enferrujar por dentro, prestes a ruir a qualquer momento.
Esse colapso interno é uma ameaça muito mais aterradora do que uma derrota militar na frente ucraniana. À medida que a paranoia e a desconfiança se espalham, as consequências podem ser devastadoras. O que acontecerá se a confiança nas instituições de segurança continuar a se deteriorar? O Kremlin está prestes a entrar em um ciclo vicioso de autodestruição, onde cada decisão errada pode ser catastrófica. A guerra não só pode estar à porta, mas a batalha pela sobrevivência do regime se torna a maior preocupação. A pergunta que paira no ar é: quem realmente está no comando quando o sistema começa a falhar?